Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Soluções da Associação Comercial de Guarulhos. E hoje eu trouxe um tema importantíssimo para você, empresário. Além de trazer redução, muitos benefícios. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui na associação para falar um pouco aí com uma vasta experiência, o William Chan, gerente de tecnologia e inovação do Comex na São Paulo Chamber of Commerce, que é a Associação de São Paulo, a CSP, com ampla experiência no setor de internet, varejo, comércio exterior e indústria. Atuou na 99 como especialista em desenvolvimento de novos negócios e de pagamento. Foi coordenador de importação e desenvolvedor de fornecedores na Tokstok e analista de importação na Walmart E-Commerce Brasil. Fez MBA em Relações Internacionais e Comércio Exterior pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Seja bem-vindo, William. Obrigado. Muito bom. Estou também aqui com a Ângela Soares, coordenadora da área de certificação de certificado de origem de São Paulo, Chamber of Commerce, na CSP e FACESP, que é a nossa Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, pós-graduada em Marketing Internacional e Logística Empresarial pela Universidade Mackenzie, formada em Administração com ênfase em Comércio Exterior na Universidade São Judas e em Sistema para Internet na FAC, que é a Faculdade do Comércio. Possui formação em Despacho Aduaneiro e Mediação de Arbitragem de Negócios, atuando no projeto CODE, na ALAD e participa também de comitês de certificação de origem pela MIDIC e SEIT, né? Isso, que é o nosso Ministério do Desenvolvimento. Perfeito! Seja muito bem-vinda, Ângela, William. Teremos aqui um bate-papo incrível para tirar dúvidas e também falar um pouquinho aí da importância do certificado de origem. Perfeito. E aí, para começar aqui o nosso bate-papo, gostaria de entender aí, começar a entender um pouquinho, né, desse mercado de certificado de origem e a importância aí para os nossos empreendedores, onde o Brasil possui vários acordos comerciais, muitos importantes, né, muito importante aí para os empresários. Empresas podem pagar menos, né, no imposto, na importação no país de destino, então é um benefício fiscal muito grande. E para isso precisam comprovar a origem da mercadoria. E a gente precisa entender um pouquinho aí esse mundo do certificado de origem na exportação. Me fala um pouquinho o que é um certificado de origem. Bem, o certificado de origem é um documento que ele vai atestar que a mercadoria é nacional, ou seja, que ela saiu daqui do Brasil. Ele é um documento obrigatório? Não. Mas o que acontece? Ele não é obrigatório, mas você consegue, através dele, beneficiar a empresa importadora com isenção ou redução do imposto de importação. E nessa brincadeira, o exportador ele consegue fidelizar o cliente dele lá fora. Então, além do certificado dar esse benefício, né, ele acaba também beneficiando a empresa exportadora com essa fidelização. A sua mercadoria ela é reconhecida que saiu do Brasil e que ela segue direitinho todos os padrões para poder ser exportada. Além disso, algumas aduanas acabam pedindo esse documento. Por quê? Porque é uma forma de saber quantas peças, por exemplo, desse jarro passaram pela aduana daquele país. Ah, então fica um histórico. Exatamente. E é obrigatório esse certificado? Como funciona? Para isenção fiscal, provavelmente sim, né? Para obter essa isenção, sim. Ah, para ter o benefício. Isso, para ter essa redução ou isenção certo. É necessário. Entendi. Muito bem. E qual a finalidade do certificado? Você explicou um pouquinho aí do comércio internacional. E quem pode emitir esse documento? Quem pode emitir são somente as entidades que estão credenciadas. Nós, da FACESP, nós estamos aí há mais de 84 anos emitindo o certificado de origem, seja o certificado CODE, né, com a assinatura XML, com a assinatura digital, ou o físico. E agora também Uma autocertificação. uma autocertificação.
Entendi. Mas é que a autocertificação já não precisa mais da chancela, né? Isso, mas nós somos a primeira entidade que já tem a autocertificação dentro de uma plataforma, oferecendo esse produto de uma forma segura para os nossos associados. E Então, como funciona essa autocertificação, né? Que seria esse novo modelo? Como é que vai funcionar? Muito provável o governo vai começar a fazer tudo autodeclaratório, porque hoje já é tudo amarrado, né? A Receita Federal ela já tem todo o histórico da nota fiscal, então ele já conhece toda a cadeia. Então você vai passar a ser autodeclaratório. Então as próprias empresas vão se declarar dizendo que aquela exportação é real e que então já não há necessidade de uma chancela para isso. Mas a questão é, ele corre o risco de que se ele imputar alguma informação incorreta, ele passa a se responsabilizar por isso, não mais a entidade. Entendi. E aí, se ele coloca alguma informação que não é correta, que não é verdadeira, podem ocorrer penalidades. Exatamente. Como multas, como perda da possibilidade de fazer novas exportações. Então, por que nós colocamos essa solução dentro da plataforma Control-A? Justamente para trazer a segurança para os clientes, dizendo, essa mercadoria possui uma descrição correta, ela está amparada por alguma fatura comercial ou declaração, então nós já deixamos esse documento arquivado dentro da plataforma, a qualquer momento ele consegue acessar, porque se ele fizer isso por conta própria, ele pode ter muitos riscos e ele precisa guardar esse documento também físico durante um determinado período de tempo. E a gente tem uma solução para isso, né? Porque a gente tem a parte de assistida. Então, Exato. por mais que ele que emite o certificado, ele pode contratar através da associação a certificação assistida. Então, a gente tem um time que já é preparado, que já pode ajudar ele a instruir, a emitir alguns certificados, autocertificações no começo. Então, isso ajuda ele a mitigar os riscos. Porque chega lá na aduana, se tiver errado, fora o que a Ângela acabou de comentar, você pode ter aumento de custo. Porque o produto vai ficar lá, o custo de armazenagem vai aumentar, provavelmente, dependendo do tempo, você vai pagar demurragem. Então, tem uma série de outros custos que vai acabar encarecendo o produto lá. Nossa, William, eu ia te perguntar isso, até para uma prevenção, porque às vezes o empresário, não é porque ele queira ou passar a informação errada, às vezes ele não tem a orientação. Isso seria importantíssimo, esse suporte. Então, lá, pela associação, a gente consegue dar esse suporte e orientação para evitar que ele corra esse risco de ter algo errado. E a autocertificação ela é uma tendência. Da mesma forma que nós saímos do táxi para o 99, né, nós tivemos esse upgrade, a autocertificação também está aí. Ela vai ser uma consequência, a gente não tem como evitar. Hoje, se a empresa ela possui qualquer tipo de problema com o certificado de origem, primeiro a aduana ou o ministério entra em contato conosco e nós damos esse respaldo. Na autocertificação, o cliente ele estaria sozinho. A gente entende o peso que isso tem para as empresas, por isso que nós criamos a autocertificação assistida já dentro da plataforma, para poder dar esse amparo e segurança para as empresas. E alguns países já estão adotando, né? Então já Sim. tem alguns países que já adotaram a autocertificação. Por isso que a gente vê que daqui a algum curto, médio tempo, isso vai ser implantado. De fato, São tendências, né? Assim como a inteligência artificial, Exatamente. a tecnologia, a digitalização, né, de tudo tem sido um facilitador. Então, com certeza, esse mercado também está em mudança. Exatamente. Na Europa já é bem comum, inclusive assim que entrar, né, esse acordo Mercosul, União Europeia, nós vamos já entrar com o sistema híbrido, né, que é o certificado, vamos dizer assim, físico, né, papel via entidade, e também com a autocertificação. E também nós já estamos preparados para dar esse suporte para os nossos clientes e associados. Legal, muito bom. E só para a gente entender um pouquinho mais, né, em questão do certificado, quais os benefícios específicos, o que isso pode, dentro da empresa, refletir como um faturamento positivo, uma redução de custos, né? E qual o papel das entidades habilitadas nesse suporte? Hoje nós
Eu até brinco, né? Hoje nós pegamos na mão dos nossos clientes. Tem empresas que fazem com outras entidades, nós apresentamos sempre a plataforma, nós damos um deguste para que elas entendam e vejam os benefícios da plataforma. E tem alguns clientes que realmente nunca fizeram uma declaração de origem. Então, nós marcamos sempre uma call, fazemos o primeiro processo com ele no telefone. Hoje, o nosso atendimento, ele é via WhatsApp, telefone e e-mail. Então, nunca eles vão conseguir ficar sem entrar em contato conosco, né? Então, esse é o grande papel da entidade, dar todo esse suporte, né, toda essa assistência para as empresas. E eu vou falar um pouco da parte de redução. Tem determinados certificados, como é, por exemplo, o comum, que é um certificado não preferencial, que hoje dentro da nossa plataforma, ele assina digitalmente. Então, ele utiliza uma assinatura A3 ou A1, ele não precisa mais vir até a entidade para coletar essa assinatura. Então, ele já tem uma redução aí de custos. Além disso, tem todos os outros certificados com acordo que também já utilizam o XML, mas já tem essa redução. E também tem aquele benefício que eu já falei, né, que é a fidelização do cliente. Então, tudo isso impacta no final do mês para os empresários. Perfeito. E aí, como uma referência, o Polo de Guarulhos, né? Ele é uma referência aí para você, empresário, que queira fazer o seu certificado de origem, terá todo esse atendimento e esse direcionamento com esse suporte através da Associação Comercial de Guarulhos, tá? E aí, entrando aí nessa parte de redução, o que é o salto tarifatório para as empresas? Como o mercado vê isso? O que a gente pode orientar aí os nossos associados? Eu vejo da seguinte forma. Primeiro, tem que buscar uma entidade séria que que tenha essa chancela, tá? Por quê? Caso ele tenha algum tipo de problema com o certificado, a Receita vai ser acionada. Se ele não tiver por trás uma entidade séria que saiba o que está fazendo, muito provável ele vai tomar todas essas penalidades. Tá? Por isso que o primeiro ponto é buscar alguma entidade que tenha chancela, séria e que faça esse trabalho. Por que a gente faz uma pré-análise? Para que não haja esse tipo de erro. Então a gente vai mitigar esses problemas lá na frente para ele. E outro ponto que é a vantagem, questão financeira, é que as empresas que começam a exportar, primeiro que vai ganhar em dólar. Já é uma vantagem. Super benefício. Exatamente. Muitas vezes é à vista. Então ótimo. ajuda no fluxo de caixa da empresa. Sim. Volume é maior, então assim. Só que a empresa tem que começar a entender que a exportação já não é mais um meio de escoar o excesso de estoque dele. Ele tem que criar um negócio realmente que foque na exportação. Isso acontece, William? Muito. Sério? Muito. Muitas empresas, a gente vê que as empresas muitas vezes ela parte para exportação quando vê que o mercado nacional está desaquecido. Então ela precisa escoar, então ele vai para o mercado internacional. Aí quando o mercado nacional aquece, ele larga o mercado comércio exterior e foca aqui. Mas qual que é o grande problema? Quando você vai exportar um produto para determinado país, tem as regras, tem as legislações, questões de embalagem e tudo mais. Então as empresas têm que investir nesse ponto, porque não adianta só, vou exportar e vou exportar do meu jeito o meu produto nacional. Talvez aqui no Brasil o produto venda, mas dependendo do mercado que ele vai entrar, não vai conseguir entrar. Isso é um risco, né? E aí, não sabendo aproveitar isso como uma renda recorrente e não às vezes pontual, como realmente a sobra de estoque, acaba sendo algo pontual e não bem aproveitado. E por muitas vezes a venda na exportação vai ser mais rentável que propriamente a venda nacional, não é? Isso. E aí você vendendo para os países que o Brasil tem acordo comercial, a vantagem é que, na verdade, o certificado não é uma vantagem para o exportador, é uma vantagem para o importador. Porque ele vai poder se beneficiar dos impostos mais baixos. Perfeito. Então ele vai pagar o custo do produto final mais baixo. E aí, por muitas vezes, esse investimento em embalagem, às vezes nem vai impactar tanto no caixa deles. Exatamente.
Então, é uma estratégia, um direcionamento para você, empresário, que ainda não começou, uma oportunidade. E aí, visando aí as inovações e novas estratégias para esse público, teremos aí novidades através dos nossos parceiros, que são vocês aí. Quais são essas novidades que teremos aí logo, que poderemos marcar aí um podcast para tratar realmente deste assunto? A gente tem soluções, né? Então, hoje temos soluções desde sistemas de controle de processo, o sistema já emite documento, precificação. Então, nosso sistema ajuda as empresas a fazer precificação tanto na parte de importação quanto na parte de exportação. Tô com dúvida, não sei como calcular, a gente tem um sistema que faz tudo isso. Principalmente aquelas que estão iniciando, né? Exato. Nunca importaram, e aí a gente consegue dar até um passo para trás, porque a gente tem uma área agora de consultoria e assessoria. Então, as empresas associadas entram em contato, ou ela está no estágio inicial e quer começar a montar a estrutura, então a gente dá um passo até mais para trás. A gente vai à parte tributária, a gente vai à parte fiscal, e depois entramos com o sistema, temos a parte de sourcing, então a gente pode ajudar as empresas a buscar fornecedores lá fora. Temos um produto chamado Stratex, que é um relatório de inteligência comercial. Você não sabe para qual mercado exportar, você joga o NCM lá e a gente traz o share dos principais países que consomem esse produto. Em cima disso, você consegue ver quem são os compradores desse seu produto. Vê o nome da empresa, o contato, então vê o nome, e-mail, telefone e a volumetria. Então você consegue também, de repente você não quer vender para uma cadeia de varejo muito grande, porque de repente o pagamento é 60, 90, 120 dias, então você pode iniciar com alguns players que pagam à vista, que compram um pouquinho menor, mas vai iniciando dessa forma. Você consegue ter um filtro, né, de exatamente. Mais ou menos. Não quero atingir empresas tão grandes agora, quero pegar uma média ou pequena empresa. A plataforma, a Stratex, ele consegue te direcionar bem para isso, né? Além dele mostrar qual que é o país, quais são os compradores para aquele nicho que eu estou procurando. Não, então é bem completo, principalmente para quem inicia, é um super direcionamento, é um estudo de mercado que você entrega pronto. Desde cliente, fornecedor e recebimento, e até estudo de precificação. Por muitas vezes você vende um preço aqui, lá fora, né, até bairros já são diferentes, né? Exatamente, então para você saber essa elasticidade do preço, até onde você pode chegar, você precisa ter uma calculadora, porque nem todo mercado vai pagar o mesmo preço. Tem alguns mercados que estão dispostos a pagar mais, então você tem uma elasticidade maior para subir seu preço. Alguns mercados não, então você vai lá e consegue reduzir. E eu acho que vai além dos pequenos, dos que estão iniciando, né? Eu acho que indústrias hoje que já exportam, só que para determinado país quer estender ou ampliar o seu mercado, ele consegue de uma forma bem segura, porque nós trazemos essas informações de como é o mercado, se tem algum tipo de restrição, porque dentro do contrato algum bloqueio comercial, então a gente sabe se aquela empresa tem algum bloqueio comercial. Legal. É um documento bem completo, né? Um facilitador mesmo. E aí, expandindo isso também, a gente tem um serviço que é a Câmara de Arbitragem, Mediação e Arbitragem, que é a CEMAC. Então, todos os nossos documentos, uma invoice, já sai com essa cláusula. Nossa, qual que é a vantagem? Se ocorrer alguma coisa no processo, a empresa está cobertada, o exportador. Então, ela pode acionar. Se não tem essa cláusula e o importador não realizar o pagamento, alguma coisa, não tem com quem você acionar. Nossa, no caso se perde. A segurança que a gente consegue oferecer. É não arriscar, principalmente, né, no mercado exterior, tendo toda a segurança aí, tanto da venda quanto do recebimento. Exatamente. Então, a gente faz esse processo door-to-door para as empresas mesmo. Perfeito. Quando você citou a questão de se tornar um polo de comércio exterior, isso é bem verdade. Nós queremos que a Associação de Guarulhos seja referência em comércio exterior, porque todos os nossos produtos, eles vão conseguir oferecer uma trilha de desenvolvimento para essas empresas, seja pequena, seja média. Por que eu falo pequena ou média? Porque nós temos
lives, nós temos EADs temos a consultoria, Cursos. temos cursos que vão fazer o quê? Preparar essas empresas antes de atingir o mercado. Passou essa etapa, nós temos uma outra etapa que é a divulgação, através de feiras, missões. Hoje nós vamos ter uma feira agora Em Barcelona, em março, dia 19. Olha, que bacana. E aí, qual que é o interessante? Porque quando a gente ou leva as empresas para uma feira, ou a gente traz os compradores internacionais aqui, a gente traz comprador que é validado e que ele realmente compra o seu produto. Então a gente põe de frente, você é um comprador internacional. E direcionado para o seu produto. Exato. Você não vai ficar tirando, né? Porque você ir lá e buscar é um custo muito alto, muitas vezes dos 10, 20 clientes dos compradores que você abordar, talvez não tenha, não gere negócio, aqui é o contrário. Então a gente faz esse mesmo trabalho de formiguinha para ajudar as empresas. Não, e tempo hoje é dinheiro, gente. Se você entrega toda essa pesquisa de mercado, direcionamento, te coloca direto com seu potencial cliente, é super rentável para as empresas, né? Que o difícil é isso, é achar para o seu produto o seu potencial cliente. E como que nós fazemos isso? Quando nós temos as missões, nós preparamos um espaço para eles, tem uma mesa, tem uma agenda preparada com os horários certinhos para cada um deles. Uma stand, tem todo o cuidado, toda a Legal. estrutura que eles pagariam um valor altíssimo, exatamente. isso que o Will falou. E lá, na verdade, eles vão pagar, claro, vou dar o exemplo da missão que eu participei, que foi em Dubai. Eles pagaram o quê? O hotel, a alimentação, a passagem e uma taxa de inscrição que foi mínima, porque nós preparamos todo esse espaço com que tem um encontro. Pô, se soubesse quanto custa para fazer isso. Imagino. Então eles são bem cuidados e bem preparados. Trazer os compradores, viu? Não é fácil, não. É um investimento, né? Exatamente. E aí depois que eles estão preparados, conseguiram fazer um contato, uma venda, aí sim entra essas soluções que o William falou, que eu falei, que é o certificado, que é o Control-A também. O Control-A, ele é um ecossistema mesmo de comércio exterior. Ele funciona tanto para exportação quanto para importação. Então, até num evento que eu participei, eu perguntei, o que a empresa precisa hoje? Hoje ela é uma indústria, precisa importar? Com a importação, pode ser que você tenha uma redução. Pode ser não. É certeza que você vai ter uma redução aí nos seus custos. Quer exportar? Nós temos essas duas soluções dentro de casa, né? E dentro do Control-A tem essa parte de documentação, tem o gerenciamento, tem os nossos parceiros. Exatamente. É porque o Control-A, como é que a gente vê, né? A gente hoje viu que no 80% do mercado são empresas que movimentam até 5 milhões de dólares por ano. Então, para o comércio exterior, eles são consideradas empresas de médio e pequeno porte. A maioria dessas empresas tem o quê? 2, 3 funcionários. Então, o próprio dono, ele é o RH, ele é o financeiro, ele é o comercial, contabilidade. Então, o que a gente traz de solução? Um sistema o sistema ele passa a ser a operação dele, para que ele tenha tempo para desenvolver produto, mercado e fazer prospecção. Então, a ideia é essa. Deixar toda a parte burocrática para o sistema. Porque hoje em dia não faz mais sentido ou gerenciar via Excel, e-mail, essas coisas se perdem. Ou ficar perdendo muito tempo para emitir uma invoice. Operacional, né? É muito operacional. A gente já visitou clientes e o que ele perde meia hora para fazer uma invoice. Nossa. Então, assim, via sistema, se você levar 2 minutos, 5 minutos, é muito. Fora que não depende, né? Não depende de você. E imagina só, cada vez que você precisar conversar com algum player, você tem que sair, mandar um e-mail para poder entrar em contato, anexar uma planilha. Olha o tempo e a chance de cometer algum erro. Dentro do Control-A, não. Você consegue entrar em contato com todo mundo, com o fabricante, dentro da própria plataforma. A gente fala que é um mercado muito dinâmico, né? Em termos de legislação, leis, regras, tributário. Então, o comércio exterior ele vai de A a Z. Tanto certificado quanto a parte processual. Quanto tempo as pessoas têm disponível para ficar levantando as informações?
dentro do sistema a gente já traz tudo mastigado já. Tudo pronto, Já né? tudo Um pronto. facilitador, Exato. com Então, certeza. se mudou alguma regra, uma legislação no certificado de origem, automaticamente já vai estar lá. Perfeito. E quais são... Ai, desculpa, Desculpa. pode falar, Ângela. Não, Vai. imagina. Eu ia falar que também, como eu estava falando em relação ao marketplace, nós Sim. temos alguns parceiros que passaram por uma curadoria. Então, não são parceiros que nós pegamos assim, aleatórios. Eles passaram mesmo por uma curadoria e que eles também vão dar esse suporte para quem está exportando ou importando. Eu falo isso com seguro de carga, com vistoria e inspeção de mercadoria. Até câmbio, né? Então, o que a gente fez no modelo de negócio do marketplace? A gente pegou, sabe que eles não têm um volume muito alto, mas junto eles têm. Então, a gente vai nesse parceiro e fala, ó, pessoal, a gente tem esse Segmenta. pool de empresas. Que benefício que você pode dar para eles? Então, um agente de carga, eles trabalham com um contrato de volumetria. Então, cliente que ele tem mais volume, ele tem um contrato. Então, o que a gente faz? Eu quero esse contrato para os nossos associados. Então, ele tem uma tabela diferenciada. Câmbio é um deles, né? Hoje a gente trabalha com um dos grandes câmbio. Não é nem... ele é um banco cambial. Então, não é uma corretora. Para quem é associado, ele isenta a tarifa bancária. Olha, Que importante. pode variar entre 30 a 100 dólares Nossa, por fechamento. Olha a muita economia diferença. aí. Então a gente traz todas essas economias para dentro da área aqui de comércio exterior para poder oferecer para as empresas. Inclusive, saindo um pouco da parte de comércio exterior, nós temos a Movida também dentro da plataforma. Sim. Então, nós temos Diferença. um desconto aí aplicado para quem é associado, quem faz parte da nossa cadeia, tem esse desconto. Então, Quem é cliente tem esse desconto na Movida. exatamente. A gente Sempre pode tem até estender promoção. para o pessoal do Guarulhos. né? Exatamente. Tá gravado. Tá gravado. Então, olha a quantidade de benefícios, né, além da segurança que nós estamos oferecendo dentro da plataforma. É que está no nosso DNA, né? Como entidade, é Exato. ajudar, né? Gerar valor. Exatamente. E a gente estava Benefício. esquecendo do diretório 3BR. Putz, é verdade. É que tem tanto projeto lá que eu acabo até esquecendo. A gente hoje tem um diretório que é como se fosse uma busca por empresa, produto. Então a gente acaba levando esse diretório para os outros países que a gente faz as missões. Então, de repente, alguém quer comprar café. Então ele vai lá, digita café. Então a gente traz uma lista de empresas associadas que exportam café. É uma grande vitrine. Seja para produtos, serviços, quem está procurando consegue Exatamente. localizar uma lista amarela. É uma lista amarela. Só que aí tem vários filtros. Eu quero empresas que já exportaram para aquele país. Então quem que está procurando, ele consegue buscar ele tem um resultado mais refinado, né? De empresas mais... Bem direcionado. Você viu que a gente entrou com certificado de origem Não. e mostrou o mundo. Eu falo que a ponta do iceberg, o certificado de origem realmente Exatamente isso, o a gente pensamento. tem um mundo aí. Né? É um leque, é um hub, né? Porque É um serviço, ele necessita de outros, né? Que precisam de conhecimento e direcionamento para que tudo isso aconteça. Não é apenas a Exato. emissão do certificado, e sim todo o conjunto. Uhum. Então, Exatamente. e tudo isso a gente encontra em um só lugar. Exato, com E segurança. Com segurança de uma entidade de 62 anos, a CSP é centenária. É centenária. Então, a gente tem uma referência enorme de credibilidade e segurança, onde os nossos empresários vão ter aqui conforme... E todo esse conhecimento que vocês possuem da Eu área. acho que um dos pontos que eu falo que é o nosso carro-chefe é o atendimento, né? Porque hoje em dia, por mais que tenha todas essas facilidades tecnológicas, eu acho que às vezes o olho no olho, uma conversa pelo telefone, uma facilidade no WhatsApp, facilita muito para o cliente, né, e aproxima muito mais. E isso também nós conseguimos oferecer. Exatamente.
E também, esse é um grande diferencial, né, no atendimento das associações como um todo, para todos os produtos e serviços. Então, além disso, o que mais que o empresário não vai encontrar lá fora e que vai encontrar aqui dentro desse mundo de importação e exportação, Ângela, me fala aí, o que ele vai ter de diferencial aí, principalmente aqui para o pessoal de Guarulhos? Eu acho que, como eu acabei de falar, o primeiro ponto é o atendimento, vai ser a recepção dele. A partir do momento que ele entrar em contato conosco, nós vamos agendar reuniões, nós temos um canal direto de comunicação. Depois disso, nós vamos apresentar, vou entender primeiro a dor, né? Qual é a necessidade desse cliente, e depois vamos apresentar as soluções mais apropriadas para sanar aquela dor. Seja o certificado, seja a parte de importação, seja através do Control A. Nós sempre trabalhamos com deguste justamente para quê? A gente não quer ganhar diretamente, eu quero mostrar a qualidade dos nossos produtos, dos nossos serviços para os nossos associados. Então, a partir do momento que ele entende e conhece, ele só vai ter benefícios, rapidez, facilidade, ganho de faturamento, sistemas integrados, atualizados. Daqui a pouco vamos ter a IA também lá dentro. E não só isso, né? A gente tem hoje um time, uma estrutura bem robusta, né, em termos de consultores, né? Então a gente tem especialista em exportação, especialista em importação, parte tributária, logístico. Então, dependendo da dor, da necessidade das empresas, a gente tem o caminho para quem perguntar. E já trabalhamos com grandes empresas, com grandes referências, não sei se vocês podem citar ou se tem sigilo, algumas referências de empresas que trabalham, né, já com a Associação de São Paulo. Sim, nós temos, dentro do Control, nós temos a Pirelli, legal, por exemplo. Grande referência. Temos Pirelli, temos... que a gente atende muito consultoria, a gente faz para a parte de empresas que estão iniciando como... querer importar parafina, kit fotovoltaico, casas estruturas pré-moldadas, então, maquinário. O agro vem forte no Brasil. Cosméticos também, tecidos, moda praia, lingerie, marcas bem famosas também já trabalham conosco. E nós não atendemos... Uma das coisas que eu mais escuto, mas vocês também atendem indústrias? Sim. Nós atendemos, damos suporte, oferecemos os nossos produtos e serviços também para as indústrias. Eu acho que essa é uma das perguntas que eu mais recebo no telefone. Mas eu sou uma indústria, não sou um comércio. Posso? A casa está mais do que aberta para todas as indústrias também. Então, qualquer segmento... A gente é multissetorial lá. Desde alimento e bebida, casa, construção, equipamento, autopeças e por aí vai, pet. E como funciona para realizar a contratação? Quero contratar o suporte, eu quero contratar o certificado de origem, quais documentos eu preciso apresentar? O contato eu já sei, viu, gente? O contato é aqui na Associação Comercial de Guarulhos. Vamos falar primeiro do certificado. Quando é feito o certificado, nós temos ele digital, né? No caso, todos os documentos, o cliente ele assina digitalmente, então ele não precisa trazer nenhuma via até a associação, ele já recebe o arquivo XML dentro da plataforma e envia para o cliente dele lá fora. Esse é um caso. Nas vias físicas, aí é necessário apenas trazer a fatura comercial e as vias do certificado. Se ele assinar digitalmente a declaração na plataforma. Se não, é necessário também trazer a declaração de origem. Mas ele já recebe tudo conferidinho, bonitinho, para não ter esse retrabalho de trazer na associação, descobrir que tem algum erro e voltar na empresa. Isso não existe mais. Então é bem simples, né? São documentos simples. É um processo bem rápido e simples. E a emissão, quanto tempo leva? Nós damos o prazo de 24 horas. Isso a gente dá um prazo máximo. Mas, na verdade, ele é aprovado no mesmo dia, seja para a declaração quanto para o certificado. Então, se você colocar hoje, agora, uma declaração, no primeiro horário à tarde ela já vai estar aprovada e pronta para você fazer o certificado. É um processo bem rápido, bem fácil.
Nossa, muito bom. E quais são os erros comuns que às vezes acontece que a gente pode evitar neste processo? Eu acho que a plataforma hoje, ela já elimina boa parte dos erros. Mas vamos dizer que o William ele vai exportar esse copo. Para ele exportar, para outros países que têm acordo comercial, ele precisa saber como esse copo é feito. Os insumos. Então, ele vai precisar descrever de forma correta, ele como fabricante do copo, como que ele fez o vidro, quanto que ele gastou para fazer no vidro, descrever de forma não tão detalhada o processo produtivo desse vidro. Se ele colocar alguma informação ou omitir alguma coisa, a responsabilidade sempre do cliente, porque é uma declaração juramentada. Tá? Vamos supor que ele fez e falou que a areia utilizada para fazer o vidro é importada da China. Só que ele omitiu essa informação. Se ocorrer qualquer tipo de problema, a entidade ela está resguardada por conta da declaração juramentada. E aí acaba sendo por conta do William que fez a exportação e omitiu essa informação. Como ele está fazendo o certificado, a gente está intermediando nesse meio do caminho, sempre auxiliando o cliente e o Ministério também. É mais o processo produtivo, né? A empresa ela tem que ter um conhecimento do processo produtivo, mas eu acho que também tem um ponto que é o planejamento. Então, o que eu vejo muitas empresas, vai emitir o certificado, o embarque amanhã ele pede no mesmo dia. Exatamente. Então, se planejar antes, porque a declaração não tem custo, ele pode emitir e deixar lá salvo. Tem validade que a nossa declaração tem validade de 6 meses, porque elas são para todos os acordos comerciais. Então, se prepara antes, planeje antes, para não chegar na hora do embarque e falar, precisa emitir o certificado. Fica a dica. Mas também nós temos empresas que elas realmente precisam de priorização nos documentos, que são casos de animais vivos. Aí não tem como aí se antecipar. Não tem como, eles mandam, a gente já tem um pessoal preparado para dar esse suporte justamente, porque a mercadoria ela pode se perder no meio do caminho. Então, coitado do bicho aí. Exatamente. Tadinho. Vai sofrer. E aí tem uma especificação diferente e também o tempo, né? Até porque... Exato, eles já entram em contato conosco, justamente o WhatsApp ele ajuda bastante nesse processo do atendimento, eles já entram em contato conosco já avisando, time, vou fazer um embarque hoje para os Estados Unidos, preciso de um certificado de origem comum, a gente já está ali ciente, assim que pinga o documento dele na plataforma, a gente já corre para poder liberar essa mercadoria. Perfeito. Então, olha a importância dessa assessoria, desse suporte. Não é só uma emissão, e são algo mais direcionado. Então, esse suporte consultório, de consultoria, de direcionamento, ele é bem específico para cada segmento. Então, a importância dessa criação de todo esse leque, um hub de negócio realmente, não apenas a emissão do certificado e friamente enviado. Nós temos pilares bem firmes hoje para poder oferecer esses serviços. E quanto tempo já de serviço? Do certificado, mais de 84. Olha! Do certificado. Agora, dos outros produtos e serviços, já vai bater acho que uns 20 anos, né? Por aí. Claro que a cada momento tem uma atualização, tem produtos, serviços novos que nós oferecemos. E até as demandas, né, externas, momento mundial, situações que acontecem de quebras de acordos, novos acordos, isso também interfere, impacta diretamente os empresários. E assim, do dia para a noite. Mudou a legislação. Naviozinho pode estar em alto mar, mudou a regra, bateu. No meio do caminho, pode mudar. Chegou lá, a regra é outra. Pode ser. Sério que acontece? Sim. Impostos muitas vezes é assim, porque a data limite daqui a 10 dias vai mudar. Se o navio está no mar, quando foi fazer registrar aqui, ele muda. Então, por isso que tem todo um planejamento, né? Com certeza. E a importância da consultoria aí, se a empresa não está preparada.
Aí elas impacta totalmente, né? Consome toda a margem dele, né? Pode ser que ou suba ou pode diminuir. Pode um risco. Então, estar ligado, ter esse suporte é essencial. E aqui a gente tem já tudo. É isso aí. Exatamente. Ângela e William, qual o conselho você daria para a empresa que quer começar a exportar e ainda não entende muito sobre o certificado de origem, sobre o comércio exterior, sobre importação e quer aí ter novos ganhos através desta receita? Eu acho que tudo parte de um planejamento. Buscar alguma entidade, né, como a aqui de Guarulhos, que tem uma área de comércio exterior estruturada, procurar profissionais que tenham conhecimento e fazer toda a estruturação, todo o planejamento antes de se lançar para o mercado. Não basta você ter o produto, você tem que entender para quem você quer vender e qual mercado que você quer atuar. Então também tem que começar a ter foco, porque sair e querer vender para o mundo inteiro não vai dar. Eu acho que não se arriscar. Sem ter um planejamento. Sem se preparar, tem que ter os pés no chão. Exatamente. Entender o mercado que você vai buscar. Entender as legislações desse mercado. Porque pode ter uma Anvisa, um IMAPA, um INMET do país. Então dependendo do produto, mais perecível. Exatamente. Então, você vai mexer com alimento, você vai mandar para a Ásia, você tem que ter um shelf life, 30 dias não suporta. Porque 30 dias é só um navio. Então você tem que ter um shelf life de 90, 120 dias. Seu produto está pronto para isso. Rotulagem, embalagem. Tudo isso impacta. Então, e aí a parte tributária, né? Então você tem que colocar na ponta do lápis, entender toda a tributação, os impostos, descontar os impostos, os custos de exportação. Então, todos esses pontos tem que ser validado. O certificado, eu vejo que ele é uma pontinha do iceberg só, porque é um documento para comprovar. Mas antes disso, você tem que ter todo o planejamento já estruturado. Mas entenda que isso não é uma negativa para a empresa que quer exportar e importar. A gente só está dando conselho, não se arrisque. Entre em contato conosco primeiro. Nós vamos estudar, entender toda a situação, para depois essa empresa se lançar nesse mar. Não é uma notícia negativa, pelo contrário, é ótimo ele ter essa iniciativa tanto de exportar quanto de importar. O nosso único conselho é, não se arrisque. Você tem um suporte, você tem alguém para segurar na mão agora, para poder trilhar esse caminho novo. Às vezes a gente fala, porque tem isso, mas não. Não é um bicho de 7 cabeças. Exato. E super acessível. Sim. Não é algo que está fora do alcance, né? Não. Ótimo. Muito bom. E então, gostaria de pedir aqui as considerações finais para vocês. Ângela, deixa aí a sua palavra, o chamariz aí para o certificado. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade, de a gente conseguir esse bate-papo e falar um pouquinho sobre os documentos, sobre as nossas soluções. Nós estamos à disposição. Entre em contato com a associação aqui de Guarulhos e eles, se for necessário, entrarão em contato conosco. E acredito que seja isso. Obrigada, Ângela. William? Também queria agradecer pela oportunidade, convite de vir aqui, né, no podcast de vocês. Falar que com essa parceria, acho que não só para a gente que da Associação Comercial de São Paulo, mas de Guarulhos é um importante parceiro para a gente. Guarulhos é um grande mercado, né? E que espero que a gente possa levar esse conhecimento para o mercado de Guarulhos. E que aqui vire um polo de conhecimento, as empresas que precisem de algum suporte, precisam buscar conhecimento no comércio exterior, que seja o ponto focal. Eu acho que esse vai ser o primeiro de muitos podcasts, eu acho. Sim. Nós podemos falar sobre outros assuntos, como regras de origem, podemos falar sobre os acordos comerciais, podemos trazer essas pílulas de conhecimento, se
Claro, se vocês quiserem, nós estamos aqui para auxiliá-los. Com certeza. Nossa, será um prazer. Ó, já deixa agendado, já teremos agenda aí para nos aprofundar, porque o assunto, ele é muito amplo, ele entra muito, né? Então tem muito assunto. Exato. Em um podcast só, não poderíamos contemplar todas as informações e teremos com certeza mais um podcast, principalmente trazendo essas novidades que estão aí com inteligência artificial, a parte de consultoria estratégica. Então você associado que deseja importar, exportar, fica ligadinho no nosso podcast Soluções, traremos mais informações e quero aqui agradecer em nome da Associação Comercial de Guarulhos a participação do William e também da Ângela, da Associação Comercial de São Paulo, com várias informações e vários esclarecimentos. Quero agradecer e reforçar a nossa parceria em conjunto, através aí de soluções para os nossos empresários e associados. Então, você associado, precisa importar, exportar, entre em contato com a Associação Comercial, estamos estruturados e temos todo o suporte para atender e dar esse suporte para vocês. E quero agradecer aqui em nome da associação a participação de todos e até o próximo Acesso Soluções. Tchau, tchau.